caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham. Tudo bem? Como estão vocês? Você sabe, eu sou o professor Nilson Luiz e venho trazendo para vocês aqui no canal do professor Nilson Luiz no YouTube informações sobre o quê? Sobre a formação do aeronauta brasileiro focado nos parâmetros de segurança de voo. Correto? Nós vamos falar de quê hoje? Nós vamos falar da cultura do reporte, né? Assunto muito comentado, não se esgota aqui nesse nosso pequeno encontro esse assunto. Porém, é importante que tratemos dessa visão da cultura do reporte. Mas antes de falar efetivamente do assunto, eu preciso dizer o que é você. Eu preciso pedir que você faça a sua inscrição, deixe seu like lá no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Marque o sininho e passe a receber as notificações do material que nós inserimos no canal. Tá certo? Copie o link lá do canal do professor Nilson Luiz no YouTube e envie para os seus amigos, seja de aviação ou não. Divulguem nosso trabalho. Nosso trabalho é feito para você. Tá certo? Então, cultura do reporte. O que é reporte? Reportar, informar. A segurança de voo, ela precisa trabalhar com informação de qualidade. Você tem uma equipe de segurança de voo, o lugar que você trabalha pode chamar essa equipe de segurança operacional, de SGSO, enfim, uma equipe de segurança operacional, né? Ela não consegue estar, por mais numerosa que ela seja, né? Que normalmente não é verdade, por mais numerosa que ela seja, ela não consegue estar em todos os locais, né? Acompanhando todos os processos que acontecem, né? Então, nada melhor do que todos os componentes da empresa informarem ao setor de segurança operacional possíveis situações de perigo, né? Possíveis situações que geram impactos na segurança operacional, a gente chama de condições inseguras, né? As pessoas informam essas condições inseguras ao setor de segurança operacional e o setor de segurança operacional vai procurar fazer o elo de ligação entre essa informação e o setor que provavelmente pode resolver, né, essa dificuldade, essa condição insegura. O setor ou os setores envolvidos para tentar resolver, né, essa condição insegura. Tá claro? Então, essa cultura de informar, ela é de extrema importância. Porém, ela é algo que não é simples de implantar em um sítio aeroportuário. Por quê? Porque todas as vezes que você fala de informar, de relatar, isso pode ser entendido por alguém que não é qualificado como uma lavação de roupa suja, né? Como você está tentando entregar alguém, né? Então, toda essa situação tem que ser feita baseada em fatos e não em pessoas, né? O que você tem que informar é o que e não o quem. Não é isso? A cultura do reporte, ela é peça fundamental para a garantia e a permanência da segurança operacional, né? Não existe condição ideal de segurança operacional. Essa condição ideal, ela é perseguida pela gente, né? O fato de você estar num ambiente que não houve acidente, não quer dizer que você está num ambiente seguro, não é isso? Quer dizer que as pessoas estão engajadas com a segurança operacional e todo esse trabalho para evitar acidente está dando certo. Mas isso não quer dizer ainda que esse local é um local de trabalho seguro. Tá claro? Então, são inúmeras as características das funções dos atores, né, que o sistema operacional possui. Cada tipo de função vai ter característica diferente. Em cada uma dessas funções, a gente pode ter o feeling de perceber que tem alguma coisa ali que pode gerar uma condição insegura. Ou a gente já pode identificar de cara uma condição insegura que pode gerar um acidente. Não é isso? Esse fato dessa diversidade de características
pode proporcionar uma mistura desordenada de pensamentos. Consequentemente, ações diferentes, desordenadas. E essa mistura pode impactar no bom funcionamento do sistema de reporte de perigos. Tá certo? Consequentemente, isso pode prejudicar o quê? Quem trabalha na mitigação dos possíveis riscos existentes, não é isso? Então, a primeira coisa aqui que a gente tem que falar, a diferença de risco e perigo, né? O perigo é algo que está lá, ele é existente. Só que esse perigo está acarretando um risco. Eu tive um professor que passou para a gente essa definição de uma maneira muito engraçada, eu nunca mais esqueci, e eu vou repetir aqui para vocês, né? Se você for numa praia, eu não vou falar o nome de praia aqui, porque as pessoas podem não gostar, né? Em função da característica. Se você for numa praia que tem lá tubarão, por exemplo, né? Tem água viva, vamos dizer tubarão. Uma praia que tem tubarão, né? Então, você está lá na beira da praia, né? Tomando sua bebidinha, aproveitando ali a praia, né? Aquela praia tem um perigo do tubarão, não tem? Tem. Mas você na areia, na sua cadeirinha, né? Com a sua bebidinha, você está exposto a algum risco? Enquanto você está na areia, sentadinho com a sua bebidinha, você não está, né? Agora, se você tiver com calor, começar a suar e querer ir lá se banhar, aí você vai começar a se expor ao perigo, ou seja, você vai passar a ter um certo grau de risco. Então, essa é a diferença. O perigo, ele está lá, ele existe, mas ele pode estar oferecendo risco às pessoas que trabalham ali ou não. Outra coisa importante para complementar, né? Inexiste atividade aérea, de manutenção, de proteção ao voo, que não tenha algum perigo envolvido, né? A gente trabalha com atividade aérea, sempre vai ter um perigo. Se você não está disposto a correr risco, né? Você não pode trabalhar com isso. Ou seja, a única forma de você não correr risco é não voando, que todo esse processo não vai funcionar, e aí a gente não vai correr risco nenhum. Só que o que a gente trabalha aqui? A gente trabalha aqui na identificação de perigos e em que? No trabalho, né, do controle de riscos. Isso já é SGSO, já é outro vídeo para você que a gente vai falar depois. Hoje nós vamos focar mais na cultura do reporte, tá certo? Então, um sistema de relatos que funciona bem, ele colabora com a melhoria contínua das condições de segurança. Mas tal sistema só pode funcionar a contento quando essa busca pela melhoria ela é entendida como um valor, né? E um valor dentro da organização. Se isso não for entendido como um valor, isso vai ser meramente um desejo de um grupo de pessoas, talvez da alta direção, ou talvez do pessoal que trabalha efetivamente com a segurança operacional. Então, se diminuir, né, a possibilidade de acidentes não for algo entendido como um valor dentro da organização, esse trabalho vai ser um trabalho de mera busca de um desejo, né? Então, há necessidade, né, dessa melhoria contínua, desse afastamento dos acidentes, ser encarado como o quê? Ser encarado como um valor dentro da organização. Tá claro? Quando há uma cultura saudável de reportes, se torna possível identificar os desvios intencionais dos não intencionais. Ou seja, as violações dos erros. É isso? Nós já fizemos um vídeo aí falando de erro e violação, né? Procure no canal que você vai encontrar o vídeo. Tá certo? Assim como será possível definir a melhor forma de lidar com as vulnerabilidades, seja trabalhando no fator humano, fator material, ou ainda no fator operacional. Esse termo vulnerabilidade, ele nos lembra muito o quê? A teoria de quê? Das oportunidades de James Reason, não é isso? Onde ele entende que qualquer situação de risco, ela pode ser mitigada através da introdução de defesas. Lembra do desenho do queijo suíço, né? De defesas. Só que o Reason também admite que não existe defesa infalível,
Ou seja, cada defesa vai ter as suas respectivas vulnerabilidades, que lá no esqueminha do queijo suíço são representadas pelos buracos das fatias de queijo. Não é isso? E o que o James Reason conclui? Ele conclui que, ao introduzir as defesas com as suas respectivas vulnerabilidades, nós não podemos deixar que as vulnerabilidades das defesas se alinhem, que os furos das fatias de queijo suíço se alinhem, senão a possibilidade do acidente atravessa todas as defesas. Né? A gente pode falar com mais detalhes sobre a teoria de Reason para frente, tá certo? Vamos focar aqui na cultura de reportes. Então, a ICAO afirma que o sistema de reporte se torna eficaz e operacional quando o pessoal está treinado e incentivado, né, para usar o quê? Para usar o sistema de reporte. Então, tem que estar treinado e incentivado para usar o sistema de reporte. Parece simples, né? Mas não é. Não é simples você ter um pessoal incentivado, né, para executar, colocar em prática um sistema de reporte. O pessoal de segurança operacional tem muito trabalho quanto a isso. Né? A identificação de perigos é uma atividade fundamental no suporte do gerenciamento de segurança. Né? Identificação de perigos, como eu disse para vocês, né? É impossível uma equipe de segurança operacional estar presente em todas as regiões da empresa, vivenciando e acompanhando todos os processos que acontecem. É impossível, né? Então, o que acontece? A equipe de segurança operacional precisa contar com o próprio pessoal que trabalha para identificar esses perigos e trazer para ela através de quê? Dos reportes. Daí nós estamos tratando da cultura de reportes, né? Então, fica fácil para você entender que ninguém se encontra em melhor posição para reportar a existência de perigos do que o pessoal da ponta da linha. O pessoal da ponta da linha, essas pessoas interagem diariamente com os processos, então com os possíveis perigos. Então, são essas pessoas as mais adequadas para trazer, né, os reportes de condições inseguras, para o setor de segurança operacional. Né? Eles convivem com os possíveis perigos diariamente. Tá certo? Para que a gestão de segurança operacional tenha sucesso em seu trabalho, essa deve ser totalmente alicerçada na informação de qualidade, como eu falei lá no início desse nosso encontro de hoje, não é isso? Assim, qualquer dado a respeito de condições que possam impactar a segurança operacional deve ser levado em conta de forma séria. Todo relato deve ser levado em conta de forma séria. A pessoa tem que estar incentivada a relatar. Ela pode até relatar, lá para o setor de segurança operacional, alguma coisa irrelevante. Mas você não deve virar para ela e falar assim, olha, toma cuidado com o que você vai relatar, relata coisa adequada, coisa pertinente. Não fale isso. Fale para as pessoas, relate. Você teve dúvida, aquilo pode gerar um problema? Relate. E o pessoal lá da segurança operacional que vai fazer o crivo, né? Deixa a pessoa relatar. Esse relato vai chegar ao pessoal de segurança operacional, esse pessoal é qualificado para entender, né? Às vezes chega até uma coisa relativa à lavação de roupa suja, né? O pessoal do setor de segurança operacional vai entender que a intenção não era bem de identificar perigos e contornar risco, não. O pessoal vai entender e vai dar um outro tipo de procedimento, vai arquivar aquilo, né? Então, não cabe ao setor de segurança operacional ficar esmiuçando muito, explicando muito como, por que deve ser feito o relato. Não, o pessoal de segurança operacional deve simplesmente incentivar, né? Trazer o pessoal para trabalhar junto com ele, né? Junto com a segurança operacional. Preciso confiar em vocês, preciso que vocês tragam para mim o que está acontecendo, para eu poder tentar ajudar. Tá claro? O compartilhamento sério e proveitoso das informações visando a melhoria contínua será possível se os membros da organização se sentirem à vontade para relatar situações críticas.
envolvendo até o próprio relator ou não. E, sobretudo, sem temer o quê? Retaliações. Muitas das vezes, a pessoa vê algo que pode ser uma condição insegura e deixa de relatar porque ela entende que aquilo vai abranger o seu próprio trabalho, né? E aquilo ali pode lhe dar, conhecido aí nas aerovias, um retorno de chama, né? Eu vou fazer isso daqui, eu vou me prejudicar, eu posso ser prejudicado, eu vou fazer isso daqui, eu vou afetar a produção. Afetando a produção, né? O diretor de produção vai querer saber quem que fez esse relato e vai vir em cima de mim. Eu posso até ser mandado embora. Olha só, né? Então, por isso que as coisas têm que ser separadas, né? A pessoa tem que simplesmente relatar. Você não precisa se identificar para fazer o relato. O setor de segurança operacional precisa ter o quê? Precisa ser composto de pessoas qualificadas para ter a ética de, ao receber um relato, buscar contornar, buscar resolver o problema, conversar até com a chefia de quem fez o relato, independente da identificação ou não, de maneira ética, preservando a identidade, ou o setor, né, ou a pessoa, o hangar que fez isso, para procurar deixar mais impessoal possível e buscar a solução do problema. Como eu disse no início para vocês, na verdade o que tem que ser relatado não é o quem, mas o que. O que é importante, porque é o que vai gerar o possível acidente. O quem, muitas das vezes, não vai gerar o acidente. Quem vai gerar o acidente é o que, né? O fato. O fato daquele equipamento, daquele procedimento estar gerando uma condição insegura, é esse fato que tem que ser trabalhado. Não a pessoa que fez o reporte dizendo que esse equipamento ou que esse procedimento está gerando uma condição insegura. Notem, né? Esse tipo de trabalho requer muita ética, muita capacitação e muita ética de quem trabalha com esse trato dos relatos, né? Os relatos de prevenção. Mas, em se tratando de fazer o relato, talvez, né, contendo a realidade do próprio relator, você sabe que tem dificuldades, né? O ser humano ele possui a tendência de não reportar os próprios deslizes. Isso é esperado, né? Isso é estudado aí pelos psicólogos, não é isso? Muitos ainda acreditam que expor as informações impactantes à segurança operacional poderá comprometer a sua permanência na empresa, já que normalmente não existe a garantia de que não serão punidos, né? Então, essa garantia, né, de que a pessoa que vai relatar não será punida, ela precisa ser colocada muito claramente pela alta direção. Então, a alta direção precisa deixar isso bem claro para todo o grupo que trabalha ali, porque se alguém relatar, esse relato chegar no chefe dele, e o chefe dele simplesmente coibir essa ação, você não vai ter resolvido o problema que foi relatado, ainda vai criar um outro problema, né, de relacionamento entre a chefia e esse colega que fez o relato. Tá claro? Então, demanda de muita ética. Essa ética vai passar por quê? Porque, o que eu falei antes, inicialmente, essa busca de melhoria contínua, ela é vista como um valor ou é só um desejo de uma minoria? É a primeira pergunta que eu deixo para você. E a segunda, até que ponto a alta direção se compõe, né, se conforma, né, deixa isso claro que o fato de você relatar uma condição insegura não vai gerar uma represália para você, né? A partir desse momento que a alta direção deixar isso bem claro, confirmar isso para todo o grupo, que as pessoas vão se sentir encorajadas de fazer, né, os relatos. Tá certo? Então, mas tudo bem. Aí o tempo passa, ninguém relata nada. Será que está tudo girando tão redondo assim? Né? Mesmo com todas essas condições colocadas bem claras sobre a mesa, às vezes as pessoas ainda têm o receio de relatar, né? Então, para evitar que a falta de relato se torne cotidiana, é necessário, né, a implantação de alguns tipos de procedimentos que eu vou listar aqui para vocês, né? Primeiro, confidencialidade e anonimato, né? O relato ele pode ser identificado ou não.
Se quem relatou não quis se identificar, então você não vai procurar saber, não vai procurar ver onde foi, que caixinha que colocaram, que dia que chegou o e-mail. Você não vai procurar saber quem foi. Não interessa o quem. Interessa o que, né? O fato que interessa. Não, quem que trouxe esse problema? Aí o problema passa a ser secundário e o que passa a ser mais importante é entender e identificar quem trouxe o problema. Não pode ser assim. Se uma organização tem como valor a melhoria contínua de segurança operacional, não é essa a postura, tá certo? Então, a confidencialidade e o anonimato são procedimentos importantes para você ter a certeza que vai receber relatos. Segundo ponto que eu ressalto com você aqui, separações bem definidas das funções, né? Então, um camarada que trabalha com o trato dos réus prévios, dos relatos de prevenção, ele não pode ser chefe de um setor de manutenção, por exemplo, né? Ele tem que trabalhar dedicado a isso. Ele tem que ser uma pessoa que tem livre acesso, uma pessoa que saiba lidar com esse tipo de trabalho, né? Tem um acesso livre entre as chefias, tenha proximidade entre as chefias e se utilize dessas proximidades para resolver os problemas que ele recebeu, né? Os relatos de problema que ele recebeu. Não é passar o réu prévio para o chefe. Olha aqui, eu tive esse réu prévio aqui, é referente a uma estrutura da seção X. O chefe da seção X tem que resolver isso aqui. Não é assim que funciona. Você vai lá no chefe da seção X e conversa. Amigão, como é que está a situação? E esse problema aqui, o que é que foi feito? Porque, às vezes, a pessoa que relata, ela não tem conhecimento que a solução daquele problema é algo de demanda difícil, que o processo já se iniciou, mas ele, na condição de operador, de ponta de linha, ainda não conseguiu perceber as evoluções que vão chegar na solução desse problema. Não conseguindo entender? Muitas das vezes, quem vai resolver o problema realmente não sabe. Mas, às vezes, a pessoa já sabe, já tomaram até algumas providências, mas essas providências ainda não geraram um resultado que esse relator conseguiu perceber. Tá claro? Então, o que você faz? Deixa ele relatar. Né? Deixa ele relatar, você vai tomar conhecimento. Ah, tem esse problema aqui. Ah, mas já foi feito isso, isso e isso. Ainda não estamos na condição ideal, mas já evoluímos, já progredimos. A mitigação ainda não foi completa. Ainda faltam algumas ações para a mitigação ficar completa. Só que essas ações ainda estão em curso. Muitas das vezes demandam de quê? Demandam de recurso, demandam de você trocar ferramental, demandam de você instalar um cabo de segurança, enfim. Várias são as situações, mas muitas delas dependem de recursos financeiros, e esses recursos financeiros não chegam de uma hora para outra. Mas é importante dizer que muitas das condições inseguras, elas só são resolvidas a partir de um relato lá do colega da ponta da linha. Esse relato trouxe uma situação que até então era desconhecida. Houve um planejamento, esse planejamento foi colocado em curso, demorou, a verba chegou, foi feita a aquisição de alguma coisa, foi feita a instalação de alguma coisa, e hoje a gente conseguiu, né, fazer a mitigação. Só que esse processo só foi concluído porque lá atrás alguém fez um relato. Isso é muito bacana a gente ver esse ciclo fechar, tá certo? Então, essas separações bem definidas de cargos são importantes para que uma empresa que se predispõe a ter a melhoria contínua de segurança operacional como um valor, não como um desejo de uma minoria. Tá claro? Mais um ponto ainda a destacar, né? A proteção contra atos coibidores, né? O que é isso? Então, você tem lá um setor de segurança operacional ativo, né? Proativo, está sempre trabalhando e tal, mas as chefias dos setores, ou de manutenção, ou de operações, enfim, né? Elas próprias já deixam um recado lá para o pessoal potencial relator. Olha só, vocês vão ficar fazendo um monte de relato aí, se o camarada lá da segurança operacional ficar me perturbando muito, eu vou vir aqui apertar vocês, então é bom que nem comece, né? Então, a gente tem que evitar essa coibição, né? Porque se você coíbe a iniciativa, você não quer nem tomar conhecimento do problema.
Se você não tomar conhecimento do problema, infelizmente você vai tomar conhecimento dele, é bem provável, depois que o acidente acontecer, né? Isso é muito vasto aqui, não estou falando aqui, parece que eu estou falando só do ambiente de manutenção, mas isso é vasto para todas as áreas, operação, pessoal que trabalha com escala, né? Pessoal que trabalha na área médica, de suporte, né? Todo mundo, pessoal que trabalha com as refeições, todo mundo, com a limpeza, tudo é entrelaçado e chega lá na segurança operacional. Sabe por quê? Porque todos esses fatores podem contribuir com um acidente, né? Nós conversamos aí em outro vídeo, fatores que contribuem para uma ocorrência, que nenhuma ocorrência acontece por um fator isolado. Muito pelo contrário, são vários os fatores que contribuem para que um acidente ocorra. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu sugiro, procura aí no canal fatores contribuintes a uma ocorrência aeronáutica e checa isso que eu acabei de citar aqui, tá claro? Quarto ponto que eu vou citar, para a gente não ficar faltando, sem receber nenhum relato de segurança operacional. A existência mandatória de feedback acessível e útil para quem faz o relato e se identifica. Notem, se uma pessoa se identifica quando faz o relato, quem recebe esse relato tem a obrigação de manter a integridade do sigilo dessa identificação. Tá claro? Não é o fato dele ter se identificado que o setor de segurança operacional vai divulgar quem fez o relato. Não, não é assim que se trabalha. O pessoal de segurança operacional recebe um relato, esse relato teve a assinatura, foi identificado, quem fez esse relato foi fulano. Então, eu vou trabalhar nessa condição insegura que fulano me relatou, e no final, eu tenho a obrigação aqui, ó, compulsória, eu tenho a obrigação compulsória de informar ao relator o que está sendo feito para mitigar aquela condição insegura que ele apontou, tá certo? Foi por isso que ele se identificou no relato. Cabe a quem recebe o relato manter o sigilo dessa identificação. Esse feedback é feito individualmente. Normalmente é feito por e-mail, individualmente para quem fez o relato. Estão acompanhando a importância da cultura do reporte, né? E o último ponto que eu tenho para vocês hoje aqui sobre a possível falta de relatos, né? Agilidade e simplicidade na ferramenta de registro de reportes. Então, você pode ter diversas ferramentas. Aqui onde eu trabalho, existe o possível reporte de papel ainda, que você bota na caixinha, existe o reporte pelo sistema de internet interno, existe o sistema através de Google Forms. A ferramenta que você vai usar para relatar, ela não importa. Mas o que importa? Importa que seja rápido, que seja fácil. Você imagina se o cara, para reportar, de maneira que o setor aceite esse reporte, ele tem que responder um imenso questionário, o dia, hora, o local, o vento, temperatura, né? É o mínimo possível, são três informações, né? Quando foi, onde foi e o que foi. Só isso. Eu tenho um amigo numa empresa em São Paulo, que ele só coloca o que foi, né? Ele é outro SGSO de lá, né? Ele falou, Nilson, eu resumi o formulário ao máximo, eu botei só uma lacuna lá. O camarada vai escrever só o que aconteceu. Aconteceu isso. Para ele é o suficiente, né? Mas o que é mais utilizado são as informações básicas. Quando, em que momento, horário, né? E o que aconteceu. Isso aqui me parece ser o suficiente. Quando, onde, quando e o que aconteceu. Com essas três informações, eu recebo esse réu prévio e vou procurar entender se aquilo realmente é uma condição insegura que está sendo relatada. Às vezes o colega entende como uma condição insegura, mas não é bem assim, o colega está um pouco desinformado, eu posso até ir lá e conversar com ele, né? Mas às vezes, ou a maior parte das vezes, o colega relata alguma coisa irrelevante, sim, a qual vai impor que eu tenha uma gestão quanto a isso, né? Se esse colega que relatou, ele se identificou, eu tenho a obrigação, aqui onde eu trabalho, eu tenho a obrigação de mandar para ele um feedback, no meu caso aqui, por e-mail, única e exclusivamente para o relator. Tá claro, meus amigos? Então, esse foi o nosso assunto de hoje, né? Nós falamos, eu podia falar muito tempo sobre isso, existem
Existe muita literatura, eu mesmo tenho muito material de palestra para tratar sobre isso, mas a nossa proposta aqui é falar rápido, né? Hoje nós falamos da cultura do reporte, não é isso? Gostou do assunto? Achou relevante? Faz seus comentários aqui, nos comentários, na lacuna dos comentários do YouTube aqui, tá certo? Entre em contato com a gente, LinkedIn, Facebook, Twitter, Getter, Instagram e também o TikTok. Faz contato com a gente, manda uma dúvida, manda uma sugestão, manda uma crítica, enfim, eu estou aqui para ouvir o que você tem a dizer sobre o nosso trabalho. Tá certo? Por hoje é só. Fiquem com Deus, continuem estudando, continue contando comigo, tá certo? Até logo!